Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Hoje vamos conversar com Geraldo de Magela, historiador, jornalista e escritor. Ele acaba de lançar mais um livro, A Voz do Povo. O título vem acompanhado de um complemento, a história do jornal que sobreviveu à violência de governadores, formou profissionais e provocou a fúria da elite de Alagoas. A obra tem apoio da Câmara de Estudos Políticos da Vice-Governadoria de Alagoas. Magela, muito obrigado pela presença aqui, contextualizando. Eu é que agradeço. Eu gostaria de saber inicialmente o que é que houve com A Voz do Povo, que circulou de 46 a 64 e depois se extinguiu. Bom, A Voz do Povo ela foi fundada em 1º de maio de 1946, logo após o final da guerra e já no processo de redemocratização do Brasil, que acaba o Estado Novo, a ditadura de Getúlio, e se elege uma Assembleia Nacional Constituinte, se elabora uma nova Constituição, os partidos são legalizados e, sobretudo, o Partido Comunista foi legalizado e foi criada uma rede de jornais no Brasil inteiro. E aqui em Alagoas foi fundado o jornal A Voz do Povo. Esse jornal ele foi fundado por um grupo de jornalistas, mas sobretudo de estudantes. Como naquela época não existia curso de comunicação, o veterano, que não era tão velho assim, era de 40 e poucos anos, era o André Papini, que era jornalista, tinha trabalhado no Jornal de Alagoas, muito jovem ainda o Arnoldo Jambo, que trabalhava no Jornal de Alagoas, e mais um grupo de Jorge Cabral, Floriano Ivo Júnior, depois você conheceu, eu conheci. Demais, Roberto Jambo, Floriano. Então esse grupo de jornalistas trabalharam na redação do jornal, mas sobretudo essa redação ela era constituída de muitas participações de trabalhadores nas fábricas, nas cidades, nos bairros, etc. Então o jornal ele passou a ter uma força social muito grande. E com a eleição de 3 deputados estaduais do Partido Comunista, o PCB e a UDN formaram uma aliança que o PCB apoiou o candidato da UDN, o deputado Rui Palmeira, avô do vereador e ex-prefeito Rui Palmeira, contra o Silvestre Péricles. O Silvestre ganhou a eleição. E a partir daí você começa um período de repressão intensa no estado de Alagoas e a UDN e os comunistas, o Silvestre escolheu os dois para perseguir. E acabou que em 1947, quando o Partido Comunista foi colocado foi cancelado o registro do partido, o Silvestre imediatamente invadiu o jornal e destruiu o jornal naquele momento. Mas mesmo assim o jornal passou a circular clandestino, se recompôs e imprimia gráficas aqui de Alagoas, mas sobretudo em gráficas de Pernambuco. E esse jornal ele seguiu nessa toada do governo do Silvestre, foi um governo violentíssimo, não conseguiu reabrir, só no último mês, com menos de um mês para o Silvestre terminar o governo e entrar o governo que sucedeu, o governador que sucedia o Silvestre, o Arnaldo de Mello, ele deixou o jornal... Liberou. Aí foi aberto o jornal, mas imediatamente após a posse do Arnon, o jornal foi fechado de novo, e aí foi uma superação de prisões do que tinha acontecido no período do Silvestre, porque só no primeiro momento o Arnon determinou a prisão de 56 e toda a redação do jornal que estava naquela época foram presos. E foi aí, a partir daí, o jornal não voltou mais a circular legalmente, ficou circulando de forma clandestina até a posse do Muniz Falcão. Quando o Muniz assume, o jornal volta a circular, é aberta a sede, que ficava na Rua do Comércio 606, no último quarteirão, no sentido da Praça dos Martírios, que ficava bem próximo também do jornal da UDN.
o Diário do Povo, que também o Silvestre destruiu o jornal o Diário do Povo. Então, os dois jornais de oposição que tinha, o Silvestre detonou antes de terminar o governo, ele destruiu os dois jornais, né? Bom, a quem pertencia efetivamente o jornal A Voz do Povo? Ao Partido Comunista. O jornal era do Partido Comunista, era o porta-voz do Partido Comunista aqui, e ele pertencia a uma rede de jornais e revistas que existia no Brasil, praticamente em todos os estados. Só não nos territórios, você tinha jornais e revistas do Partido Comunista. Você tinha duas grandes redes de comunicação naquela época. É evidente que a do Partido Comunista é bem menor, mas era uma rede articulada nacionalmente. Era a rede do PCB e a do Assis Chateaubriand com os diários associados. Que aqui em Alagoas era o Jornal de Alagoas, em Pernambuco, o Diário de Pernambuco, e assim sucessivamente, né? Ô, Magela, qual a importância do jornal A Voz do Povo para a imprensa de Alagoas? Flávio, passado todos esses anos, já 61 anos da destruição completa do jornal, a análise que eu faço é de que foi um jornal muito importante, porque ele foi pioneiro em várias áreas. Não era comum você ter uma coluna de direito do trabalho, porque você tinha uma massa de trabalhador, não só trabalhadores, a população, 70% da população ou mais da população de Alagoas era de analfabetos. Então, o jornal que entrava nas fábricas, que dizia... Não era nada mais do que dizer o que estava na CLT. Não existia outra discussão a não ser, olha, você tem direito a 8 horas de trabalho, a remuneração, a férias, exatamente isso. Isso era um assombro aqui em Alagoas falar disso. A outra era a questão da Previdência. A Previdência era para os trabalhadores urbanos, mas os trabalhadores rurais não tinham direito à Previdência. Só vieram ter direito à Previdência agora com a Constituinte em 88. Antes teve o Fundo Rural, etc., mas não era uma Previdência como os trabalhadores urbanos e os funcionários públicos sempre tiveram direito desde os anos 30. Então, nesse aspecto, era um jornal inovador, com toda a pobreza gráfica que existia, era um jornal feito de tipo, letra a letra, no chumbo, com a perseguição que ele sofreu e com o tipo de jornalista que ele formou. Muito pouco conhecido hoje aqui em Alagoas, o Murilo Gameleira Vaz, mas foi um grande publicitário brasileiro. Iniciou como estudante aqui próximo do Colégio Guido e ainda estudante secundarista na redação do jornal A Voz do Povo. O Ronaldo Buarque de Holanda, por exemplo, que trabalhou muitos anos no Jornal do Brasil, iniciou na Voz do Povo. Então você teve vários outros, Diceu Lindoso, Ciro Rocha. Então você teve uma redação que, ao longo desses anos, foram quase 18 anos de funcionamento, que formou muitos jornalistas e inovou, porque na hora que você pega um sapateiro e transforma um sapateiro num repórter, hoje é impensável alguém dizer, olha, esse cara vende pastel na praia e vai trabalhar aqui na redação ou da televisão, ou de um jornal, ou de um site. O Reinaldo Siqueira era um sapateiro que passou a trabalhar na redação do jornal e foi destacado para fazer a cobertura da Câmara Municipal e se transformou num repórter setorista da Câmara Municipal. Anos depois se elegeu vereador aqui em Maceió. O outro foi o Humberto Lins. Humberto Lins era um alfaiate, que também na redação ele trazia as notícias da rua, redigia lá as notícias do bairro dele onde ele morava, do local onde trabalhava, e acabou que se dedicou e passou a ser um repórter da Voz do Povo. Evidentemente que um repórter que eu estou falando aqui não tem as mesmas características, a mesma formação profissional que tem os jornalistas hoje, ou há bastante tempo, porque você teve uma escola efetiva de formação de profissionais, mas todos os outros, da sua geração para trás, todo mundo aprendeu no dia a dia. Alguém ensinava na redação o cara a redigir.
Ok, vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Geraldo de Magela, escritor, historiador e jornalista. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Comigo, o jornalista, escritor e historiador Geraldo de Magela. Magela, falando ainda sobre esse seu livro recém-lançado, A Voz do Povo, né? Hoje em dia, existe alguma publicação, algum jornal semelhante ao Voz do Povo, à Voz do Povo? Não. Impresso não. Você tem alguma coisa até infinitamente melhor por causa da internet, né? Você tem hoje várias publicações na internet, mais ou menos nessa linha. Mas eu não consigo identificar um jornal com essas características de um jornal semanal ou jornal diário que tenha a mesma ação de você ter um noticiário dos trabalhadores, um noticiário da vida social cotidiana dos trabalhadores numa determinada área. Se tem um jornal, estou me lembrando agora do site, que é o Brasil de Fato, que é o do MST, que já é um site muito grande e com a desenvoltura imensa, porque ele tem uma editoria internacional, nacional, tem muitas áreas, é uma publicação, quer dizer, um site com bastante penetração, né? E não só no ambiente rural, né? Mas para aquele momento que o PCB existia nos anos 40, 50, 60, aqui em Alagoas era o único, né? Magela, outra coisa, no livro sobre o jornal A Voz do Povo, você apresenta documentos também? Muito. O jornal, ele foi salvo pelo historiador Moacir Medeiros de Santana. Eu, pesquisando há muitos anos, lá na década de 80, com o professor Moacir, aí gravei uma entrevista com ele. E ele contou como é que ele salvou o jornal. Ele foi, num determinado dia, chamado da Secretaria de Segurança, e o secretário de Segurança, aí, em 64, 65, era o general Bittencourt. E ele foi apresentado pelo coronel Maia Pedrosa. E o Moacir tinha sido do NPOR, etc. E acabou que o general convidou para ele ficar como assessor lá, prestando um trabalho lá na secretaria. E aí ele observou que tinha uma coleção do jornal A Voz do Povo, e ele ficou curioso que ele, diretor do arquivo, não tinha a coleção. E a coleção estava ali, que tinha sido apreendida e estava lá. Que é essa que existe lá no Instituto, no Arquivo Público até hoje. E aí que ele falou com um policial chamado Revoredo, e disse, isso aqui não vai ter muita importância e tal, eu posso levar para casa? Ele disse, não, pode levar, professor, e tal. E num determinado momento o Moacir levou a coleção para casa e colocou à disposição do Arquivo Público. Se não fosse essa ação do professor Moacir, não existiria o jornal para você contar a história. Você ia ter que contar a história a partir de depoimentos de ex-integrantes do jornal, mas não com o que sobrou. E o que sobrou ainda mesmo assim é muito pouco. São 51 exemplares. Então você tem muito, por exemplo, 50, 51, 52 é um exemplar por ano. Então, o ano de 58, mais ou menos, acho que 58 é o que tem mais, deve ter uns 20, 25. Então, você sobrou muito pouco do jornal. Muito pouco para tantos anos de existência. Para tantos anos de existência. E era um jornal semanal. Agora, o que é que eu tenho de novo nisso? Eu tenho muitas entrevistas. Entrevistei você deve ter conhecido, o advogado e depois juiz do trabalho, Rubens Figueiredo Ângelo, o Laudo Leite Braga, que era da redação, inclusive o Laudo depois morreu, o filho Sérgio me mandou uma carteira do Laudo, que é o único documento assim, bem nítido que identifica o jornal, a carteira de jornalista da Voz do Povo, assinado pelo Jaime Miranda. E muito material na Biblioteca Nacional, porque
as notícias não saíam aqui em Alagoas, por exemplo, o jornal era empastelado, eram presas as pessoas. Então isso era noticiado pelos jornais do PCB em nível nacional, no Rio, Pernambuco, na Bahia. Então eu fui pesquisando, levantando esse material na Biblioteca Nacional, nas coleções desses jornais desses estados que estão no arquivo, na hemeroteca da Biblioteca Nacional, né? Vamos falando agora sobre o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Quais foram os nomes de destaque do PCB aqui em Alagoas? Olha, teve vários, né? O Jaime é o mais conhecido, mas você teve o Jaime, o Nilson, o Rubens Colasso, o Péricles de Araújo Neves, que era um comerciante, você teve o Renaldo Siqueira, Benedito Costa, Benedito Oliveira, você teve um grupo de dirigentes e outras figuras que eram do partido e eram muito importantes do partido, que eram empresários. Por exemplo, em Murici tinha um empresário que naquela região de Murici, Branquinha, União dos Palmares, ele era um dos maiores comerciantes da região, o Mozart Damasceno. E o Mozart, ele foi militante mesmo na juventude e depois tinha militância lá em Murici, mas ele era dono do comércio. E ele mesmo dizia, olha, eu não posso mais ter atividade partidária, mas a única coisa que eu posso fazer pelo partido é dar dinheiro ao partido. E era uma contribuição significativa para as nossas condições. Nada parecido com o que se tem hoje de emenda PIX nesse negócio. Era o dinheiro do caixa dele, da empresa dele que ele bancava. Mas não só de hoje, desde que ele entrou, que ele participava de grupos de empresários que financiavam o partido. E tem uma parte de como esse jornal era sustentado. O depoimento longo que eu coletei em 2005 com o jornalista Nilson Miranda, e o Nilson revela uma série de figuras da política alagoana que não dava dinheiro para o Partido Comunista, mas dava dinheiro para o jornal, que era a mesma coisa. Era trocar 6 por meia dúzia. Mas o cara não estava dizendo que estava dando dinheiro para o Partido Comunista, estava dando para o jornal. Sobretudo no período do Muniz Falcão, que foi aí que o partido mais cresceu, o jornal se renovou e cresceu bastante, inclusive na tiragem, porque ele não foi reprimido. A partir de 56, o jornal, até ser fechado, ser destruído completamente nas primeiras horas da manhã do 1º de abril, o jornal não foi mais interrompido, né? Nem no período que o Muniz ficou afastado do governo durante os 180 dias para o processo do impeachment, o jornal foi incomodado nesse sentido. Então, essa vida, a vida desse jornal, ela foi uma vida que foi mantida não só por esses empresários e pequenos empresários, comerciantes de Alagoas, mas, sobretudo, pelos trabalhadores. Você tinha núcleo em cada cidade que contribuíam com o jornal. Outra coisa, Magela, entre legalidade e clandestinidade, por quanto tempo o PCB teve uma atuação assim mais forte aqui no estado? Olha, o Partido Comunista foi fundado em 24 aqui. Legalidade ele teve talvez um ano e pouco. E elegeu 3 deputados. Era a 4ª maior bancada da Assembleia Legislativa. Eram 3 deputados. A UDN fez 9, o PCB fez 3. Elegeu 3 deputados. E depois no período do Muniz. No período do Muniz não tinha um registro legal no Tribunal Eleitoral, mas tinha uma vida completamente legal, né? Então o Partido Comunista cresceu enormemente nesse período, até 64. E ao Partido Comunista e uma parte, um setor minoritário da igreja, se deve ao início de organização dos trabalhadores rurais em sindicatos, que começa aí por volta de 61, 62 e vai até o 1º de abril de 64, que aí chegou a ser fundado aqui em Alagoas 29 sindicatos rurais. Porque naquela época, fundar um sindicato rural, você dependia de tanta coisa e precisava, em última instância, da assinatura do ministro do Trabalho e até da Presidência da República para fundar um sindicato. Então, e sindicato rural era muito mais complicado do que o sindicato urbano. Os sindicatos dependiam do funcionamento diretamente do delegado do trabalho. Daí
a força do Muniz Falcão junto aos trabalhadores, por ter sido delegado do trabalho. Então, era uma força que o cara podia ser o diretor hoje e amanhã ele destituir. Então, a elite alagoana não conseguiu entender como o Muniz penetrou na base da sociedade alagoana, a partir do movimento sindical, da organização, da estruturação dos sindicatos. Outra coisa, Magela, em nível de Brasil, quais foram os destaques do PCB? Política de expressão. Foram muitos, né? Porque você teve uma época que o PCB tinha muitos deputados, mas não tinha registro legal. O próprio Roberto Freire só veio assumir o Partido Comunista quando foi para a legalidade em 85, maio de 85, e aí já no comecinho do governo Sarney. Então, você teve Luiz Carlos Prestes, você teve o Jararaca, o nosso músico alagoano, compositor, era do Partido Comunista, né? O Jorge Amado, Niemeyer, Ferreira Goulart, você teve um Portinari, esses são os grandes nomes, né? Mas quando você pega no movimento sindical, você teve o Hércules Corrêa, você teve o Comando Geral dos Trabalhadores, até o golpe, basicamente a maior parte da sua direção era composta de militantes do PCB. Então era um partido com muita força, né? Figuras, por exemplo, como o próprio Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro iniciou a militância política dele no Partido Comunista. Ele vai para São Paulo para trabalhar na Light e dar, o que se chamava naquele tempo, dar assistência, que seria hoje dar orientação aos trabalhadores da Light. Hoje em dia existe algum remanescente dessa época? Existe. Tem dois, assim, com quem eu mais mantenho contato, que é o Eliezer Lira, que agora no dia 31 completa 90 anos. Vamos fazer a comemoração aí, tomar um chopp com ele. E o Petrúcio Lages, que está com 86 para 87, né? O Nilson está com 90, 1933, está com 92 anos, mas o Nilson passa por um problema do Alzheimer, né? Então você tem alguns outros ainda. O Nilson parece estar morando no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, né? Desde que ele voltou do exílio, que ele se estabeleceu no Rio Grande do Sul. Né? Ficava um tempo aqui em Alagoas, mas fixo mesmo lá no Rio Grande do Sul. Outra coisa, Magela, como é que você avalia a conjuntura política do Estado hoje? Alagoas é sempre um estado surpreendente, né? Porque você tem uma situação muito polarizada de duas forças e meia ou três forças, né? Que polarizar com três forças é muito mais complicado, mas você tem três forças políticas que brigam, disputam pelo poder, né? Você tem um grupo que está no governo hoje, o Paulo Dantas, Renan Calheiros e mais a boa parte da Assembleia Legislativa, com o presidente da Assembleia, Marcelo Vitor. Você tem a Prefeitura do Estado, a Prefeitura de Maceió com o JHC e o grupo familiar dele. Você não pode dizer que ele tem um grupo estruturado, porque ele, efetivamente, ele é um outsider, né? E tem o Arthur Lira com um baita de um grupo, né? Esses três grupos vão disputar o poder, né? E, aliás, estão disputando o poder. O que vai ser daqui para frente, só Deus sabe. Agora, que são três grupos fortes, que um querendo se manter no poder e dois querendo ou se unir ou se dividirem para ir derrubar o que está no poder, né? Agradecendo sua presença, Magela, e ao mesmo tempo fazendo uma pergunta, eu lhe dou a oportunidade de você se dirigir a quem está nos assistindo, principalmente aquelas pessoas mais jovens que estão desiludidas com a política. O que você poderia dizer a essa gente? Olha, não há possibilidade da gente sair da situação que nós nos encontramos. Se está ruim, nós temos que correr mais ainda para melhorar a representação política. O que vai transformar a sociedade não é reza, não é carnaval, não, é a política. É a consciência do que você quer fazer do seu voto para transformar a sociedade. Ok, você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando de hoje fica por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana.